Oi, gente, vocês lembram desse filme aqui? Vai ser sorteado hoje. E nós vamos falar da continuação dele. Afinal de contas, foram 10 anos tão esperado, o Mamma Mia, lá vamos nós de novo. Whoa, Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist you? Hoje nós vamos falar de Mamma Mia, lá vamos nós de novo, que é a segunda estrofe da música do ABBA, uma banda sueca que compõe basicamente todas as músicas, tanto do primeiro quanto do segundo filme. 10 anos se passaram entre o primeiro e o segundo filme. É muito tempo, eu não lembrava que era tanto tempo, a gente fica até assustada. Mas enfim, se vocês lembram, o primeiro, esse que a gente vai sortear hoje, foi baseado numa peça da Broadway, de muito sucesso. E tem a Meryl Streep, a Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Jessica Garde, a Christina Baranski, a Julie Walters, o Dominic Cooper, que pra quem não lembra faz o pai do Tony Stark nos filmes da Marvel. E eu não lembro se eu esqueci alguém, mas eu acho que eu falei o elenco quase todo. E no Mamma Mia 2, nós temos todo esse elenco de volta. Porque no Mamma Mia 2 é onde vamos conhecer finalmente a jornada de Donna, personagem de Meryl Streep no primeiro filme. No Mamma Mia 1, a história do casamento de Sofia, Amanda Seyfried, filha de Donna, Meryl Streep. E ela quer saber qual dos 3 atores, Pierce Brosnan, Colin Firth e Jessica Garde, é o pai dela. Afinal de contas, ela só sabe, num diário da mãe, que a mãe teve um caso com esses 3 caras no passado. O primeiro filme é muito bom, mas eu vou falar uma coisa que talvez algumas pessoas me taquem pedra, então já vou ficar preparada aqui. O primeiro filme, na minha opinião, ele se segura muito mais nas músicas e nas performances do Colin Firth, da Christina Baranski e da Julie Walters, que estão impecáveis. Por que eu não disse a Meryl Streep? É porque eu não gosto dela? Não. Meryl Streep é uma excelente atriz. Meryl Streep é uma das melhores atrizes que nós temos em Hollywood hoje. Eu amo a Meryl Streep. Mas a Meryl Streep não me parece ter essa vibe que a personagem Donna tem. Meryl Streep could play Batman and be the right choice. She's perfection. Eu tive a oportunidade de ver a peça na Broadway e a atriz que fazia na peça era mais leve. A Meryl Streep é uma mulher muito poderosa. Talvez pelo papel da Miranda Priestly no Diabo Veste Prada, ela tenha ficado com essa áurea de mulher forte, durona. Então a gente não acredita muito bem que ela vai ficar sofrendo durante todos esses anos pelo amor do Sam, personagem do Pierce Brosnan. Inclusive tem uma cena onde eles cantam The Winner Takes All. Aquela cena é uma cena que não me diz Meryl Streep, porque eu não consigo imaginar a atriz fazendo aquela personagem realmente. Pra mim, a Meryl Streep que eu tenho na minha visão, ela jogaria o personagem do Pierce Brosnan montanha abaixo e não ficaria sofrendo por ele. Mas enfim, essa imagem que eu tenho da Meryl Streep como uma mulher mais forte e mais poderosa, mais durona. E além do mais, a gente não tá, assim, acostumado a vê-la cantar. Algumas pessoas, inclusive, acho que nem gostaram muito da performance dela cantando, mas aí é outra história, eu não tenho problema com isso. Meu problema é realmente que eu acho que ela ficou um pouco fora do lugar ali. E eu, se fosse escalar, escalaria talvez a Michelle Pfeiffer, que é uma atriz, né, alguns anos mais nova, inclusive, do que a Meryl Streep. Pode não ser tão boa atriz, mas é parecida com a Amanda Seyfried também. Ela cantou em Susan the Baker Boys, Grease 2, no Hairspray, e também cantou na animação Príncipe do Egito. E, na minha opinião, ela tem uma coisa mais de comédia romântica, que a Meryl Streep não tem essa pegada de comédia romântica, que é o primeiro filme Mamma Mia. Então, por favor, eu continuo amando a Meryl Streep, continuo admirando, mas eu só acho que ela não se encaixa na Donna. Mas vamos voltar a falar do filme 2, afinal de contas, né? Foi muito esperado. E o segundo filme vem com novas músicas do ABBA, algumas músicas um pouco desconhecidas, mas que eles refizeram os arranjos e ficaram muito legais. E mesmo não tão conhecidas quanto as primeiras músicas, as músicas do segundo são muito boas. Eu já, inclusive, baixei o meu aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas já comprei, já baixei. E vocês podem achar na Apple Store ou em mídia física. A trilha sonora eu recomendo, tá muito boa, tá muito bacana. Bom, uma das razões pela qual essa trilha sonora é tão boa é a atriz Lily James, que faz a personagem Donna quando mais nova. Lily James, pra quem não sabe, foi, assim, lançada ao mundo em Downton Abbey, num papel que ela começou pequenininho, mas no final ela ganhou mais força. Fez Cinderela recentemente
e fez o filme A Hora Mais Escura, que ela é a secretária do Churchill e ela tá excelente. E bom, Lily mandou muito bem, ela se encaixou muito bem no personagem de Donna. E eu acho que não poderiam ter escolhido uma pessoa melhor. Tem uma cena dela cantando com as amigas a música tema do filme, Mamma Mia, num bar na ilha, que é fantástica, assim, do tipo, naquela cena você sente realmente que ela tem aquele poder de uma atriz que ainda não tem nem 30 anos, né? E divide a tela com a Cher e com a Meryl Streep. Mamma Mia 2 tem umas situações que foram faladas. Eu não vou falar nenhum spoiler aqui, mas talvez vocês encontrem por aí algum spoiler, então tomem cuidado. Que é o seguinte: a Meryl Streep, ela gravou toda a parte dela em 3 dias. Então, apesar dela aparecer muito nos trailers e nos posters, 3 dias não é muita coisa para um material, para um estúdio de gravação, para uma filmagem. Mas apesar da atriz aparecer pouco, eu posso dizer que quando ela aparece, ela realmente, assim, ela ilumina a tela, ela emociona. A personagem tá muito bem. Só que eu acho que a Meryl Streep, dessa vez que saiu dos holofotes do Mamma Mia, e dizem aí, tem algumas vertentes que dizem que ela nunca fez uma sequência, que talvez por isso que ela não quisesse fazer Mamma Mia 2. Outros dizem que ela tava com uma agenda com conflitos de gravação. E outros dizem que ela já não aguentaria mais. Afinal de contas, a atriz tá com quase 70 anos. Ela fez 69 anos esse ano e ela não teria mais fôlego pra dançar e ficar cantando em cima daquelas montanhas das ilhas gregas que eles filmaram. Bom, seja qual for a verdade, o que importa é que Meryl tá lá, independente do filme não ser voltado pra Meryl Streep, e sim mais a versão Donna da Lily James. A Meryl Streep não decepciona. Podem ter certeza disso. Entre o filme 1 e o filme 2, existem algumas pequenas diferenças de continuidade. Algumas pessoas reclamaram disso. Eu acho que é bobeira. E eu acho que, assim, uma delas que eles falam é que no primeiro filme a Meryl Streep teria dito que a mãe dela estaria morta. E nesse filme todo mundo já foi dito e falado que a Cher faz a mãe da Meryl Streep, sendo que as duas só tem uma diferença de 3 anos, na verdade. Mas eu vou dizer uma coisa: quem se importa com a ressurreição da personagem da Cher? Afinal de contas, ou com a idade da Cher? Afinal de contas, a Cher é uma entidade, uma instituição. É uma coisa que, assim, a gente não sabe explicar. E ter a Cher no filme da Mamma Mia cantando, quando ela entra e canta, vale. Tipo, vale qualquer coisa. Vale os 3 anos de diferença, vale ela tá morta no outro filme e terem voltado com ela, enfim. Cher manda muito bem. Aliás, que peruca maravilhosa que escolheram pra ela. Ela tá muito bem com uma peruca loura, platinada, quase branca, lindíssima. Umas roupas bem bacanas, assim, com muito brilho. Aliás, o figurino todo do filme é interessante, porque a primeira parte do filme é final da década de 70, mas vai até 80, que seria quando a Sofia, a personagem de Amanda Seyfried, teria nascido. Então você tem esse auge da era disco glitter. Eu confesso que eu achei bem legal. E as roupas são escandalosas, especialmente quando elas vão se apresentar. Se no primeiro já tinham essas roupas, no segundo, então, você tem umas roupas ainda mais legais. E quando eles fazem essa transição entre o tempo moderno e o tempo antigo, eles tentam manter ainda uma linha que segure os dois figurinos. E também tem toda a questão de como o filme se passa na Grécia, o visual ser um pouco mais hippie, entre aspas, porque as roupas gregas são feitas de tecidos como algodão, são mais claras, tem cores mais terrosas. Então isso tudo tá presente no filme e isso é bem legal. Acho que o figurino nota 10, muito bom. Como eu disse, Lily James tá excelente no filme. O filme é basicamente a história dela, mas é preciso falar de algumas cenas que são icônicas. Uma delas é uma cena... Quando vocês assistirem, por favor, prestem bastante atenção na cena, porque é o Colin Firth dando um show quando eles dançam Dancing Queen. Fiquem atentos, porque essa interpretação dele tá muito boa, tá muito divertida. E o personagem dele é muito bem construído e ele tá ótimo. Eu amo Colin Firth. Mas uma das reclamações que o pessoal fez foi em relação aos atores mais novos e mais velhos, suas versões mais velhas não são
exatamente idênticos. O Hugh Skinner, que faz o Harry, ou Colin Firth, tem mais ou menos a mesma coloração, não vi tanta diferença assim. O Josh Dillon, que faz o Bill, o Stellan Skarsgård, tem o cabelo louro, o olho bem azul, inclusive parece em coloração com os filhos, o filho mais velho, né, do Stellan, o Alexander. E eu até fiquei me perguntando por que não chamaram dos filhos dele, dado que ele tem tantos filhos. O Jeremy Irvine, que fez o Sam, que é interpretado pelo Pierce Brosnan, ele parece ter um olho meio castanho. E o Pierce Brosnan tem olhos azuis, assim, bem fortes. A Lily James também tem um olho castanho, meio mel, enquanto a Meryl Streep tem olhos claros. Algumas pessoas reclamaram, mas diz o diretor que ele foi mais pela vibração ou pela alma dos personagens do que pela semelhança física. Mas a Alexa Davis, que faz a personagem Rose, Julie Waters, mais nova, apesar de ter um olho de cor diferente, é muito parecida. E a Jessica Wynn, que faz a Tânia, que é a personagem de Cristina Baranski, é igual. Ela podia ser a Cristina Baranski numa máquina do tempo. Aliás, a Cristina Baranski faz um seriado que eu adoro, que é o The Good Fight. Ela tá maravilhosa de novo no filme. Eu não gostei, foi um pouco do cabelo dela que escureceu, deixou ela um pouco mais velha. Mas ela aparece usando um vestido azul no final do filme, que, meu Deus, é um vestido maravilhoso, gente, que vestido divino. Também, se vocês gostam de moda, prestem atenção, porque aquele vestido vale a pena. Mamma Mia, tanto o primeiro quanto o segundo, mas acho que esse segundo é mais até. Ele não é só uma comédia romântica, ele é uma história que fala sobre amor, sobre família e, na verdade, sobre o seu legado, sobre aquilo que você quer deixar no mundo. Então, daí a história de Donna com Sophie, a história do hotel e, se vocês viram no trailer, tem aí a história da própria Sophie também, que vai deixar o seu legado. Existem algumas teorias de que talvez tenha um terceiro filme, que o Pierce Brosnan já teria dito que faria, enfim. Mas o quanto isso é verdade ou não, a gente não sabe. Eu posso dizer uma coisa. O primeiro, como eu falei, foi baseado numa peça da Broadway que já existia há muito tempo. Esse segundo, ele foi escrito como uma sequência, né? Então ele é uma sequência de uma peça, de um filme baseado numa peça da Broadway. Então, talvez por isso, algumas das cenas desse musical, elas sejam mais gigantescas, mais, assim, glamourosas, mais Broadway. Mas isso não é uma coisa ruim, eu acho que isso ficou bom, encaixou no filme, e a história desse filme é bem redondinha, é bem divertida, ele emociona e diverte ao mesmo tempo, que eu acho que é a função dele. E se eles decidirem adaptar o Mamma Mia 2, Here I Go Again, pra Broadway, eu vou estar lá, porque, enfim, a minha dancing queen interior não vai deixar de amar Mamma Mia. E o filme sai nessa quinta, dia 4, e eu já tô querendo ver de novo, porque eu já quero uma versão, inclusive, que eu possa cantar e dançar. Então, se vocês gostam do estilo de musical, se vocês se divertiram com o primeiro, podem ir tranquilos no segundo. E depois da dança do Super Trooper, que é a última dança, tem os créditos, e depois dos créditos tem uma cena final. E, por favor, fiquem pra cena final, porque a cena final é muito boa, vale a pena vocês ficarem. Ela é pequenininha, mas é divertida. Mas vamos falar, então, do sorteio do DVD que nós temos aqui da edição de 10º aniversário do filme do Mamma Mia. O primeiro, claro. E é o seguinte, para vocês concorrerem, basta vocês se inscreverem no canal, darem like e deixarem algum comentário aqui no YouTube. Simples assim, tá? E aí, daqui a 10 dias, a gente faz o sorteio do filme pra vocês. O filme, aliás, foi cedido pela Universal, nós agradecemos. O filme Mamma Mia 2 é da Universal também, o primeiro também, e as músicas também. Bom, é isso, e eu vejo vocês na próxima, e não deixem de participar. É só se inscrever, dar like e deixar algum comentário aqui no YouTube. E não deixem de deixar seus comentários sobre o primeiro filme. E se vocês forem deixar um comentário sobre o segundo filme, por favor, sem spoilers. Mas digam se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês, enfim, acharam aí da performance da Lily. E o comentário de vocês é muito importante, porque o canal é feito pra vocês. E bom, até o próximo filme e
não deixem, se vocês gostam de musical, de ver Mamma Mia 2, que estreia agora, nessa quinta.